Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque vencemos mais uma na tranquilidade total, meus amigos. O Sport não teve piedade e venceu o Maranhão por 5-0, meus amigos. Um jogo aí que até Cleison, que fazia mais de 1 ano e meio que não fazia um gol, fez gol, meus amigos. Foi muito na tranquilidade total e a gente vai conversar um pouco aí sobre esse jogo, sobre a liderança do Sport e sobre a escalação também, que foi uma escalação meio troncha, tá? Foi uma escalação que quase ninguém esperava. Eu trouxe até uma escalação um pouco parecida, mas não acertei, tá certo? Porque teve algumas mudanças em cima da hora do treinador Márcio Goiano, beleza? Meus amigos, vamos lá falando aí sobre esse jogo, tá certo? Foi um jogo, meus amigos, que o Sport veio com um time misto, tá bom? Mas o Maranhão também, quando viu que não tinha mais possibilidade nenhuma de ir para a próxima fase da Copa do Nordeste, colocou as suas reservas. A gente tem que dizer, foi 5-0 para o Sport, tem que comemorar. Claro que faz tempo que eu não vejo o Sport ganhando de 5-0. Eu acho que foi no primeiro jogo dos profissionais esse ano, Campeonato Pernambucano, mas a gente tem que falar que foi um placar expressivo e participações muito boas, tá? De alguns atletas que a gente vai conversar aqui. Mas só relembrando, né? O Maranhão também foi com o time reserva, porque vai focar agora na Série C, que viu aí que não vai dar nada para eles para passar de fase na Copa do Nordeste, beleza? Mas, meus amigos, bora aí, já diretamente aqui para a gente já ver qual foi a escalação do Sport, que foi uma escalação meio estranha, mas foi válida, tá? 5-0, tudo foi válido e teve destaques também. Bora lá. O goleiro, meus amigos, a gente não foi nem com o Thiago Couto, tá? A gente foi com o Raus no gol e Denis, que faz mais de 3 anos que tá no Sport, que o Denis já tinha saído do Sport, foi pro banco. Na moral, eu pensei que Denis já tinha ido embora. Eu fiquei sabendo do Zuzuzu que ele tava por lá, mas eu falei, não, peraí, pô, tá com a bexiga, Denis ainda tá no Sport. Mas meus amigos, Denis ainda tá por lá. Eu acredito que esse ano vai ser o último ano dele, porque teve umas renovações automáticas pela questão dele ter sido lesionado no Sport, tá? Mas agora eu acredito que, assim, porque ele foi lesionado, depois ele voltava, ele lesionava de novo. Altas lesões de Denis, e enfim, tá lá ainda no Sport e foi pro banco hoje, beleza? E vamos lá, lateral direito, tá? A gente foi com Augusto Pucci e no segundo tempo entrou com o Madison. Mas Pucci jogou muito bem, tranquilo, tá voltando de lesão, tava meio cabreiro assim para ele não se lesionar novamente, mas não foi um jogo que exigiu tanto assim dele, principalmente na marcação. Então, tranquilidade total, foi com Augusto Pucci. Na zaga, a gente foi com Benevenuto e Abraão. Eu quero, mesmo com goleada, eu quero falar em relação a Benevenuto, tá? Errando passes bestas. Besta. Bolas que era para ser dominada na área. Tocando de primeira, errou, caiu sozinho com a bola. A sorte que os caras do Maranhão era fraco. Lances que é para ele tocar de lado, quis dar uma invertida no jogo. Lançando para o meio do campo ali, o cara pegou e armou um contra-ataque do Maranhão. Mas lembrando que o Maranhão muito fraco, muito fraco mesmo. Tá na Série C, mas vai se complicar na Série C. E não complicou a vida do Sport, tá certo? E mais Benevenuto para mim foi um ponto que eu fiquei meio cabreiro, porque até então, até ele se machucar, ele era titular absoluto pro Sport, mas hoje não jogou nada, mesmo o Sport ganhando por 5-0 e se exigir a zaga, tá? Foi mais questão de saída de bola, dominada de bola errada, mas eu vou deixar um pouco de lado, porque tá voltando aí de um tempo sem jogar, precisa pegar novamente ritmo de jogo. Do lado esquerdo, do lado dele, jogou o Abraão, como eu disse a vocês, fez o feijão com arroz ali, não foi exigido também, que a zaga do Sport não foi exigida em momento nenhum. Do lado esquerdo, meus amigos, que era a dúvida que eu trouxe para vocês na escalação, tá certo? Ontem eu trouxe essa escalação para vocês, que era a dúvida se iria ele ou Felipinho, mas foi Edson Lucas, tá bom? Edson Lucas jogando na lateral esquerda, é um jogador mais ou menos, mas não chega nem aos pés de Felipinho. Mesmo o Felipinho dando em baixa, tá? Que o Felipinho tá errando muito espaço e tudo mais. Mas essa dúvida que a gente tem em relação a Edson Lucas foi por questão aí que ele tomou uma cachaçada, pegou meio mal aí esse final de semana, que ele tomou foi uma festa meia polêmicazinha que teve nesse final de semana de Edson Lucas
Tô tomando uma com Fábio Matheus, que a torcida já tá meio assim com o Fábio Matheus. Mas enfim, tudo certo, resolvido. Jogou hoje meia boca, tá? Também não jogou assim. Era um jogo que dava pra fazer mais, mas ele não fez, mas jogou. O Feijão com Arroz também não comprometeu em nada na lateral esquerda. A surpresa, meus amigos, foi ali o meio-campo do Sport, tá certo? Principalmente com Pedro Martins como volante, nem Dedé foi, nem Zé Lucas também não foi, tá certo? Zé Lucas até então dava para entender, para dar uma descansada, mas Dedé, eu imaginei que Dedé iria aparecer nesse jogo, tá certo? Porque treinou tudinho, mas não foi. Mas aí no caso, foi com Pedro Martins, tá certo? E Max também de volante, mas botou Max como volante, mas na teoria Max jogou como ponta, tá? Jogou como ponta direita. Foi um negócio meio estranho. Tudo indica que o Sport jogou com volante. Tudo indica que o Sport jogou com volante. Mas também tem Marlon Douglas para voltar. Mas a gente vai conversar sobre isso. A imagem na frente, como eu disse, Pedro Martins e Max. E Carlos Depena, que foi para mim o melhor em campo. Depena fez um gol de pênalti, passes muito bons, visão de jogo. Comandou meio campo. Isso aí colocou uma pulga atrás da orelha, tá certo? De Márcio Goiano. Para essa questão da titularidade de Depena. Porque quem está jogando no lugar de Depena é Biel, mas só que Biel também está jogando muita bola. Hoje mesmo entrou no segundo tempo comendo a bola, meu velho. Dando carrinho, brigando por bola, dando passes. Então, assim, é uma briga boa, uma briga saudável ali. Quem é que vai comandar o meio-campo do Sport? Se vai ser Biel ou Depena. Lembrando, Biel é um meia/volante, tá? Ele ajuda mais na marcação do que Depena. Depena é um meia que vai fazer armações, não volta tanto para marcar, apesar que hoje eu vi muitas vezes ele voltando para marcar, beleza? Mas a gente foi com Depena, o nosso camisa 10. Aí ponta esquerda, a gente foi com Gustavo Maia, como eu trouxe para vocês. Ponta direita na teoria, tá? Porque na prática quem foi ponta direita foi Max. O ponta direita na teoria foi Marlon Douglas. Marlon Douglas, ele estava fazendo uma função ali interessante. Ele estava apoiando o Max ali do lado esquerdo. No lado direito, quando o Max subia, ele também ficava como meia/volante ali no segundo volante saindo do jogo. Marlon Douglas jogou basicamente como meia/segundo volante ali, tá? Ele não chegou a ser ponta não, mas na escalação saiu ele como ponta, mas ele não foi ponta. E centroavante Yuri Castilho, que também deixou o dele hoje, tá certo? Mas, meus amigos, o jogo foi interessante, tá certo? E, como eu disse a vocês, o melhor jogador em campo, para mim, foi Depena. Agora, o segundo melhor em campo foi Perotti, exatamente. O primeiro tempo terminou 2-0 para o Sport, mas no segundo tempo, Perotti entrou em campo e deu 3 assistências. Não vou dizer que ele deu 3 assistências, tá? Ele fez 3 participações em gols, porque até o gol de Cleison, ele toca para Cleison ajeita a bola e tudo mais e chuta. Teve o gol também de Barleta, que ele participa. A gente não sabe se foi uma travada dele com o zagueiro ou se ele deu um passe voltando para Barleta. Mas ele brigou ali com o zagueiro, a bola sobrou ali para Barleta e Barleta fez o gol. O gol também de Castilho, que eu disse a vocês, ele deu um passe de calcanhar para Castilho passando ali. Então assim, Perotti não foi só aquele cara que faz gol, não. Deu 3 assistências hoje, se for contar como assistência dessa participação dele. Isso é importante, porque o centroavante é bom fazendo gol, claro, mas não é fominha, tá? Principalmente quando o centroavante toca a bola para outro centroavante. Entre aspas, Castilho é o centroavante, que apesar que quando o Perotti entra, Perotti fica como centroavante e Yuri Castilho joga mais pelo lado esquerdo. Mas vai ter essa briga saudável entre os dois, porque quando só tem Perotti e quando o Perotti não vai para ser centroavante, ele sai e entra Castilho no lugar dele. Então eu gostei bastante desse jogo também de Perotti, tá? Entrou no segundo tempo e deu essas 3 participações no jogo, beleza? Em relação ao goleiro, que eu não falei tanto aí, de House, foi bom, não comprometeu, tá certo? Teve entre aspas, uma falha, que não vou dizer que foi falha, foi uma bola, tá certo? Que subiu, ele pegou a bola e o jogador do Sport bateu nele. Quando o jogador do Sport bate nele, ele solta a bola, tipo, eu levei uma lapada, mas ele não viu que foi um jogador do Sport. Só que o juiz apitou, deu falta, e mesmo assim o jogador do Maranhão fez o gol, mas se o juiz não dá falta, porque foi um choque entre o jogador do Sport, eu acredito que foi Madison, e ele, poderia ser um gol do Maranhão no vacilo dele. Só que o juiz interpretou que o jogador do Maranhão bateu em Madison, e Madison bateu nele por conta do jogador do Maranhão.
Mas ficou assim, ficou ao critério do juiz. Se o juiz não dá falta, ia ser um gol frangueiraço ali, que ele ia soltar a bola do nada, depois que o companheiro bateu nele. Mas, no mais, agarrou bem, tá? A gente tem que dizer aí que House agarrou bem, não comprometeu, bolas difíceis, fez 2 a 3 defesas difíceis. O Sport não foi tão comprometido assim, mas como no jogo já estava 3 a 0, aí baixa um pouco a guarda, deixa o outro time chutar, e House ali conseguiu fazer suas defesas, nem comprometeu em saída de bola, não comprometeu em chute fora da área, pegou todos ali que veio do Maranhão e deu tudo certo na tranquilidade total, beleza? Mas meus amigos, foi sem piedade, estamos aí como líder, tá certo? Somos o líder do nosso grupo e vamos ver, e tudo indica, meus amigos, que na próxima fase, a gente terminando em primeiro lugar, que ainda vai ter o último jogo contra o Fortaleza, a gente provavelmente vai pegar o Vitória, exatamente. Pelo andar da carruagem, nas quartas de finais, a gente pega o Vitória, beleza? Lembrando que é jogo único. Meus amigos, o bicho vai pegar na Copa do Nordeste e agora que o negócio vai começar a esquentar. Mas vamos ainda para a última rodada para ver se vai ser isso mesmo, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo de hoje, dessa goleada sem piedade do maior do Nordeste. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.